Diz assim a palavra do nosso Deus: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais um momento. Santo Deus, tua palavra foi lida, ó Deus, e será anunciada aqui nesta noite. Ó Senhor, nos deu o discernimento do teu Santo Espírito para compreender as coisas do Senhor, para compreender o que o Senhor quer dizer aos nossos corações por meio desta palavra. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe um poema muito famoso e muito bonito de Carlos Drummond de Andrade, um poeta brasileiro modernista, chamado A Máquina do Mundo. É conhecido também como um dos poemas mais longos, então é claro que eu não lerei ele na íntegra, mas vou ler um trecho desse poema, porque eu achei que condiz muito com o nosso texto. Veja, no começo do poema da Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, diz assim: e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas cornas pretas, lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia, abriu-se majestosa e circunspecta, sem permitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar. Veja, eu sei que tem muitas palavras difíceis aqui no meio desse poema, mas eu espero tentar resumi-lo em algumas palavras. Este é um homem que está andando por uma estrada comum. Ele está descrevendo aqui a sua vida dura e de buscar. E em algum determinado momento, ele diz que a máquina do mundo, ou seja, é como o mundo é, o mundo como um todo, se abriu diante dele. Ou seja, a razão da existência se abriu diante dele e agora ele conseguia entender o mundo. Mas ao se deparar com a máquina do mundo, e ele poderia entender o mundo, ele já estava cansado demais e ele não conseguia mais prestar atenção na máquina do mundo. Ou seja, quando ele lutou para conseguir saber os mistérios do mundo, quando isso se revelou a eles, ele já não teve mais capacidade física e mental de receber aquilo. E aí ele vai dizer que tinha um clarão, ou seja, ele estava andando em meio a um deserto, doloroso caminho no deserto. E ele vai falar que a mente dele estava exausta de mentar, ou seja, exausta de pensar. Ele já não conseguia mais pensar e o mundo já não fazia mais sentido para ele. Era um homem que já buscou o sentido do mundo até se esgotar, que percorreu o deserto da existência, que pensou até a fadiga e que agora já não espera mais nada desse mundo. Justamente esse homem, no momento da sua desistência, mostra que o universo se revela diante dele e ele já não quer mais buscar aquilo que ele buscava antes. Talvez um jovem que quer o mundo todo, tem toda a ambição, e quando ele consegue alcançar,
já está velho demais para aproveitar aquela lição que ele buscou. O mundo tem no sentido uma ordem possível de ser revelada, mas o homem chega tarde demais. Ele já é quebrado pela sua própria busca incessável. A verdade se oferece quando o homem não consegue mais recebê-la. E muita gente, meus irmãos, confunde a vida cristã com um esforço bem intencionado. Paulo pensa diferente. Ele não manda a igreja se virar, mas ele manda a igreja orar para que o Deus encha a igreja com o Espírito, fortaleça e a faça viver de modo digno. A vida digna não nasce do orgulho humano, da busca humana e de todo o nosso esforço, mas do Evangelho que Deus realizou em nós. Então, se nós fôssemos trazer esse poema para o texto bíblico que vamos ler agora, seria como aquele homem que tenta buscar a Deus com todas as suas forças. Ele luta e luta e luta e ele não consegue encontrar a Deus com todas as suas forças. Mas Deus simplesmente se revela a ele quando bem quer. Às vezes, sem busca nenhuma. É o Senhor que mostra quem Ele é o Senhor que se revela, é o Senhor que abre o caminho. Não dependeu das obras dele, não dependeu do esforço dele, mas dependeu unicamente do nosso Deus. Aqui, nessa carta dos Colossenses, existe uma lógica que nós começamos a ver no domingo passado. Do versículo 3 ao versículo 8, nós vemos ações de graças pela fé, amor e esperança aos Colossenses. Paulo estava ali começando uma comunicação com aquele povo de Colossos. Aqui do versículo 9 ao 14 mostra uma oração intercessória de Paulo pelo progresso espiritual dos Colossenses. Do versículo 15 ao 20 mostra um hino com uma cristologia elevada, falando sobre quem é Cristo e a sua supremacia. E do versículo 21 e 23 mostra a reconciliação aplicada à vida dos leitores. Então agora a reconciliação de Cristo era possível por meio da sua supremacia. Portanto, este trecho que nós lemos agora funciona como uma ponte entre ações de graças de Paulo ao hino de cristologia, que vai ser o próximo sermão. Paulo não apenas agradece pelo que Deus já fez, ele ora para que a igreja viva de modo coerente com isso. A oração culmina em uma ação de graças ao Pai por uma salvação já realizada, o que prepara para a centralidade do Filho. Paulo mostra que a vida cristã madura, ela não começa na técnica, no desempenho, no ativismo religioso, mas no conhecimento da vontade de Deus, que produz uma vida digna, perseverante e agradecida ao Pai que já nos resgatou em Cristo. Então você percebe, você não busca e faz obras para conseguir a vida eterna e ter uma vida digna, mas por ter recebido, os frutos disso é uma vida digna diante de Deus. Esse texto anda em 3 movimentos muito claros. Primeiro, Paulo pede que os crentes sejam cheios do conhecimento e da vontade de Deus. Depois, mostra que tipo de vida esse conhecimento de Deus produz na vida do crente. E por fim, leva a igreja à fonte de tudo isso, que é a obra já realizada pelo Pai, por meio do Filho e também do Espírito Santo. Portanto, o tema da mensagem de hoje é ande de modo digno do Senhor. Ande de modo digno do Senhor. Em primeiro lugar, ande de modo digno do Senhor, buscando conhecer a vontade do Senhor. Buscando conhecer a vontade do Senhor. O versículo 9 diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Veja, os teólogos Hendrickson e Osborne, eles concordam que Paulo inicia aqui um relatório de sua intercessão contínua, motivada pela fé e amor já demonstrados pelos colossenses. Em quase todas as cartas do apóstolo Paulo, você percebe como a oração é importante para ele. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele sempre começa a carta falando: nós oramos por você, nós temos orado por vocês, nós continuamente oramos por vocês. E é como se fosse um grito de guerra a oração para Paulo. Paulo não trata a oração como, vou orar, tá? Coloca uma mãozinha lá orando e não ora. Não, Paulo entende que a oração e a comunhão por meio da oração dos irmãos é poderosíssima diante do Senhor. Então ele entende que a oração ela faz parte do relacionamento e da atividade como cristão. Sabe quem também pensava isso? Neemias, lá no Antigo Testamento.
Você percebe que quando os guerreiros estão vindo e quando os inimigos estão vindo diante dele, a primeira coisa que ele faz não é peguem suas espadas. Não. Ele diz, vamos orar. Vamos resolver isso aqui com oração. É o primeiro impacto que ele tem. Este tem sido o primeiro impacto que você tem. Quando vem uma adversidade, um problema na sua vida, a primeira coisa que você pensa é, eu vou orar. Eu preciso orar. Veja, isso é algo que eu tenho tentado colocar em prática em minha vida. Por vezes, nós tomamos decisões que merecem reflexão de maneira rápida demais, sem oração. Nós precisamos pensar um pouco mais, orar um pouco mais, para tentar entender quem Deus é. E nós também vemos que Paulo considera a oração também no final das suas cartas, porque ele começa dizendo, temos orado por vocês, mas ele termina a sua carta dizendo, os pedidos de oração que eu tenho para essa igreja são estes e estes. Ore por mim, ore por esses, ore pelo meu irmão, ore por tal igreja. Ele entende que esta conexão de oração é importante para a vida dos crentes. Nós devemos orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros em oração. Isso faz parte de nós, como crentes do Senhor. Ele cria firmemente na oração, na comunhão da oração. Ele também faz uma dicotomia entre orar e pedir. Ele diz, estou orando por vocês e também pedindo por vocês. Porque nem sempre o orar é pedir. Porque orar é se relacionar com o Senhor. Tem gente que confunde um pouco isso. Então toda vez que vai orar, sempre é, Senhor, me dá aquele carro novo. Senhor, me ajuda com isso. Senhor, tenha misericórdia disso. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Como se fosse um gênio da lâmpada. Mas você também pode orar para simplesmente ter relacionamento com Deus. Você pode orar para dizer, Deus, como o dia hoje está maravilhoso. Deus, como eu posso ver a sua face hoje diante de tudo que está acontecendo na vida dessa igreja. Tem um autor famoso chamado C.S. Lewis, que ele, em um dos seus escritos, ele escreve para sua irmã, dizendo assim, irmã, uma carta, irmã, ore por mim. Eu preciso muito da sua oração. E ela diz, tudo bem, mas por quê, né? Imagina. Por que ore por mim, preciso muito da sua oração? É porque as coisas estão tranquilas demais. As coisas estão muito boas, eu preciso de oração. Porque isso não deve ser normal. Olha só, eles estavam pedindo para orar porque as coisas estavam muito boas. Porque estava tudo muito bem. E é exatamente isso que devemos fazer. Orar quando tudo vai bem, orar quando tudo vai mal. Orar quando as coisas parecem normais demais, quando as coisas parecem anormais demais. Orar e orar e orar uns pelos outros. Veja, o verbo transbordar aqui, ser cheio do Espírito Santo, indica uma dependência total de Deus, indica plenitude. Sabe quando que você vai conseguir evangelizar da maneira correta? Quando você estiver transbordando. O que é o transbordar? Imagina aquela torre de copos. Imagina, a torre de copos. E você vai montando aquela torre e você começa a encher o primeiro copo com suco de uva. Não vou falar vinho não, com suco de uva. Aí começa a encher, mas se você encher até a metade do copo, ele vai transbordar e encher os de baixo? Não, você precisa encher até a boca. Mas se encher até a boca e parar, os de baixo vão encher? Não, precisa transbordar e continuar cheio. E você continua enchendo, ele continua transbordando, e os de baixo vão enchendo, e os de baixo vão enchendo. Assim funciona a evangelização. Tem muita pessoa querendo fazer evangelização, falar de Jesus para as pessoas, mas o seu copo está pela metade ainda. Ele não tem um relacionamento profundo com o Senhor. Então o primeiro passo para a evangelização é vida santificada. Tenha vida com Deus. Transborde do Espírito. Transborde do pleno conhecimento do Senhor. E assim você vai, com certeza, naturalmente, encher os copos que estão abaixo. O conhecimento da vontade de Deus é assim. Talvez você pense que conheça a Deus. Não, Marcos, eu já sei, eu já conheço a Deus. Eu já conheço, eu vou à igreja, eu ouço falar de Jesus. Eu já vi filme de Jesus, eu sei como é que ele é loiro, olho azul, eu sei como é que é. Mas veja, Jó, ele também pensava que conhecia a Deus. No versículo 5 do capítulo 42 de Jó, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó era achado como um homem que tinha bom relacionamento com o Senhor.
E então Satanás foi lá e colocou a mão em várias áreas, em vários aspectos da vida de Jó. Ele saiu perdendo a família, perdeu filhos, perdeu propriedades, perdeu até mesmo a saúde. Só não perdeu a vida. E mesmo assim ele permaneceu fiel. Houve várias coisas no meio, mas ele permaneceu fiel. E ao final de todas essas tribulações, o que ele diz é: ufa, eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque é isso que o Senhor quer. Ele quer humilhação, Ele quer reconhecimento, Ele quer que você tenha intimidade com Ele verdadeira. Não é apenas eu conheço o Senhor de ouvir falar. Não dá para ser crente só de ouvir falar, meus irmãos. Não dá para viver aqui na igreja como aquele que só ouve falar. Não, eu sei, eu vou à igreja, eu escuto falar de Jesus, eu sou cristão, mas a sua vida não condiz com a do cristão. O seu dia a dia não condiz com aquele que teve a sua vida transformada pelo Evangelho. E aqui, meus irmãos, é exatamente buscar conhecer a vontade do Senhor. Adivinha como você vai conhecer a vontade do Senhor? Buscando o Senhor todos os dias. Não é uma vez por dia, não é uma vez na semana, uma vez por mês. São todos os dias buscando o Senhor. Ou será que tem algum dia que você acorda e você, não, hoje nem preciso orar, hoje eu estou crente demais. Hoje eu acordei crente demais. Eu não vou nem precisar cantar louvores, são as pessoas que vão cantar louvores na minha. Eu estou muito crente. Imagina só, aí que você precisa orar mesmo. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. É vão tentar servir a Deus sem ter o conhecimento de Deus, conhecimento daquilo que Ele deseja de nós. William Hendricks, ao falar sobre isso, ele diz: o conhecimento aqui referido não é um aprendizado abstrato teórico. Um conhecimento meramente teórico pode ser possuído por qualquer cristão nominal e até certo ponto por um descrente convicto e pelo próprio Satanás. Fecha aspas. Veja, o que ele está querendo dizer aqui é: o conhecimento por conhecer, qualquer um pode ter. Você crente pode ter o conhecimento, mas o não crente, ele também pode ter conhecimento semelhante. Não pense você que quando um ateu lê a palavra de Deus, fica tudo vedado e ele não consegue ler as páginas, fica tudo em branco aqui. Não, ele lê a mesma coisa que você está lendo. A diferença é como o Espírito fala no coração dele, no caso não fala. Só que é impressionante que tem muitos estudiosos ateus que leem a Bíblia mais que os crentes, pasmem. Não é o caso de vocês, é claro, todo mundo aqui lê a Bíblia todos os dias e já leu a Bíblia várias vezes, eu sei disso. Mas, por muitas vezes, existem pessoas que não lêem a Bíblia. Acredita nisso? Tem gente que não lê a Bíblia todo dia. É absurdo, né? Não sei, aqui é totalmente diferente. Em Efésios 1, versículos 7 a 8, diz assim: nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. O nosso Deus, Ele não apenas nos trouxe a redenção, mas Ele também nos trouxe de maneira abundante sabedoria e entendimento que vem do alto. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento. Então nós não andamos como aquele velho homem do poema A Máquina do Mundo. Nós não andamos perdidos por aí tentando descobrir as verdades do mundo. Mas o Senhor nos revelou todas essas verdades e elas estão aqui. Tudo aquilo que precisamos saber. Nós só precisamos crer e viver de modo digno do Evangelho. Versículo 10 diz: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja, então, a partir de então, tendo esse conhecimento, você passa a viver de modo digno do Evangelho que o Senhor confiou a você. Não tem como permanecer o mesmo uma vez que você teve contato com a palavra de Deus. Não tem como permanecer o mesmo, e é hipocrisia permanecer o mesmo uma vez que você teve contato com a palavra de Deus. Sabe uma coisa que eu escuto muito, por vezes como pastor, em conversas informais, em várias outras esferas da sociedade, pessoas que não são crentes dizem: eu conheço pessoas que não são crentes, que são muito mais crentes do que os crentes da sua igreja. São muito melhores, ajudam muito mais, são mais dóceis, são mais caridosos, são melhores trabalhadores. Os crentes geralmente dão trabalho. Eu já ouvi em alguns
no meio empresarial, empresários dizendo: eu não contrato crente. Crente dá dor de cabeça demais, eu não contrato quem é da igreja. Então veja só o tipo de exemplo que muitos crentes estão dando em diversas áreas da sociedade. O nosso papel é fazer exatamente o oposto. Nós somos cristãos, nós precisamos imitar o caráter de Cristo, o Cristo que amou, o Cristo que serviu, o Cristo que se abundou na graça. Isso não é diferente para nós. O cristão, ele deve vender correto, comprar correto, ele deve fazer o que é certo, mesmo que isso custe para ele. Ele deve perdoar, ele deve amar, ele não deve viver em contenda, ele não deve viver em perseguição, em brigas. Olha, eu não sei qual a realidade daqui de Pitangeiras quando se diz respeito à política, mas que vergonha nós passamos em eleições passadas presidenciais, quando a igreja se dividiu em esquerda e direita, divisão essa que não existe na Bíblia. E nós não devemos nos dividir por nada, irmãos. Ah, mas o irmão pensa em coisas diferentes. Ensine o irmão. Não divida, ensine, ande junto. Então, por vezes, você quer partido A ou partido B, se você está em um deles, você está errado, ou você não é nem crente. Isso é um absurdo. Não existe esquerda ou direita, certo ou errado nesse sentido. Existe a visão de Deus, aquilo que Cristo nos ensina. Então nós lutamos a favor disso. Então, no âmbito político, como os cristãos devem se portar? Estude os candidatos. Não fique só no âmbito ideológico, estude os candidatos, estude as propostas de governo e mantenha para você o seu voto sigiloso. Lute pelos valores cristãos, lute pela família, mas não lute contra o seu irmão. Não lute um contra o outro. A nossa briga não é contra a carne. E por vezes Satanás tem usado até mesmo a política para dividir a igreja. Por vezes Satanás tem usado teologia para dividir a igreja. Não deixe isso acontecer, meus irmãos. Não brigue por nenhum desses fatores. Não faça questão na internet. Não brigue. Seja amoroso, seja caridoso. Seja aquele que estende a mão e não que encolhe os braços. Seja acessível e não indisponível. Nós devemos andar e refletir a imagem do nosso Deus. Imagina só, se Jesus estivesse aqui, você acha que ele estaria levantando algum tipo de bandeira? Ou será que ele continuaria pregando o Evangelho que está aqui na palavra dele? Viver do modo digno do Senhor já foi falado em outras cartas de Paulo, como em Efésios e Filipenses, e sempre tem aqui o movimento do texto, que é: primeiro você conhece, depois você anda de acordo com a vontade do Senhor. Primeiro você é cheio, depois você frutifica da verdade do Senhor. A vida digna do Senhor não nasce de força física isolada, mas ela nasce de uma mente renovada pela verdade de Deus. O cristianismo não é um corredor escuro em que a pessoa vai apalpando as paredes até tentar encontrar. Não, o nosso Deus deixou tudo muito bem claro. Você não lê a Bíblia tentando: nossa, mas o que será que essa passagem quer dizer? É abstrato. Abstrato foi o poema que eu li no começo, mas a Bíblia não é. A Bíblia é claríssima, claríssima. Muita gente quer os frutos do verso 10, mas não quer a oração do verso 9. Quer estabilidade, mas não quer verdade. Quer uma santidade, mas não quer doutrina. Quer direção, mas não quer escritura. Nós precisamos cuidar, meus irmãos, de modo que tudo o que está acontecendo no nosso dia a dia possa refletir ao nosso Deus. Não viva da rotina, mas viva de convicção. Quando a prova muda o cenário, você por vezes se desmonta, porque você fica perdido. Mas nós temos um guia perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a primeira necessidade da igreja não é uma agenda cheia, não é uma mente cheia,
mas é a mente mudada e transformada na vontade de Deus. Nós temos que orar menos como um gerente de crises. Por vezes nossa oração é assim: temos um problema? Oração. Uma dificuldade? Oração. Mas quando está tudo bem, a gente esquece do Senhor. Antes de perguntar o que vai dar certo, pergunte o que agrada ao Senhor. Antes de perguntar, será que eu posso fazer isso? Pergunte, isso vai agradar ao meu Deus? Isso vai agradar ao meu Senhor? De acordo com o conhecimento que eu tenho do Senhor, revelado na palavra, isso é algo que vai agradar ao Senhor? Tem muita gente perdendo tempo em debates infinitos. Tatuagem pode, tatuagem não pode. Bebida pode, bebida não pode. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Não perca tempo com isso. Perca tempo com: eu vou fazer isso, mas isso vai agradar ao Senhor? O Senhor vai ficar alegre com isso? É para a honra e glória do meu Deus que eu vou fazer esse ato aqui agora? Se não é, repense. Tem gente que diz: o importante é viver fé, viver bem. Eu tenho muita fé, o importante é viver bem, viver a vida, ser feliz, fazer o bem. Mas sem conhecer a vontade de Deus, você chamará de viver bem justamente aquilo que Deus condena. Justamente aquilo que Deus condena. Portanto, ande de modo digno do Evangelho do Senhor. Em primeiro lugar, buscando conhecer a vontade do Senhor. Em segundo lugar, buscando produzir frutos para o Senhor. Versículo 10 e 11 diz assim: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria. Aqui o poder necessário para viver dignamente vem de Deus e não do esforço humano. O conhecimento sozinho não capacita a obediência, mas é preciso o poder de Deus para fazer isso. Isso quer dizer que a vida cristã não precisa de força humana para funcionar, mas precisa da força de Deus, e perseverança, e obediência e oração. O conhecimento da verdade de Deus produz uma vida digna, frutífera e perseverante. Ao conhecer mais ao Senhor, é impossível você continuar indiferente à verdade do Senhor. Entende essa lógica? Quanto mais você lê a Bíblia, mais parecido com Cristo você fica. Quanto mais você ora ao Senhor, mais dependente do Senhor você fica. Então eu posso só orar, eu não preciso ler a Bíblia? Não. Então você vai ser um tagarela de Deus, mas não vai escutar o que Ele quer dizer a você. Então eu vou só ler a Bíblia todos os dias porque eu não quero nem falar para não estragar. Não, porque você não está tendo um relacionamento com Deus, você não está colocando a sua dependência diante de Deus. E meus irmãos, orar requer muita, mas muita dependência do Senhor. Porque por vezes você vai estar orando e você vai dizer: mas Senhor, será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Porque eu estou falando aqui e parece que o Senhor não está aqui. Eu continuo orando, orando e orando e parece que o Senhor não me escuta. Então orar requer submissão, requer perseverança, requer que você continue orando em dias maus e em dias bons, requer que por vezes quando a vida te coloca de joelhos, você diz: eu confio unicamente no meu Deus, eu vou buscar o Senhor em oração e eu creio que Ele vai fazer. Faça isso, confie no Senhor. Paulo destaca aqui 4 marcas dessa vida com Deus. A primeira marca é agradar ao Senhor. O alvo da santidade não é impressionar a igreja, nem manter a sua reputação. O alvo da santidade é agradar ao Senhor. Ao estarmos aqui, por exemplo, no louvor, a ideia não era vir aqui na frente e se achar alguma coisa. Não, mas é conduzir a igreja à adoração de Cristo para agradar ao Senhor. A ideia de um sermão não é um homem vir aqui na frente e ficar falando várias coisas, mas a ideia é que este homem que está aqui não fale as coisas do meu coração, mas fale as coisas que vêm do Senhor para a igreja, para agradar o Senhor. Porque o Senhor se agrada quando a palavra dele é pregada com fidelidade. E o meu único papel aqui é não estragar um texto que já é belo, porque a palavra do Senhor é perfeita. A segunda é frutificar em toda boa obra. O Evangelho ele cria fruto visível, é obediência.
não é aparência de espiritualidade, mas é transformação na sua casa, no trabalho, no trato com o dinheiro, no uso da língua, nas reações quando você é contrariado. O Evangelho, ele se prova na vida do crente, é quando você verdadeiramente muda a sua perspectiva. É quando no trânsito você era aquele que brigava com todo mundo e agora você não briga mais por amor a Cristo. É quando na sua casa você era o rei, ou você era a rainha, e você era brigona, ou você era brigão, e você fazia tudo da sua vontade, mas agora você abre mão por conta de Cristo. É quando nos seus vícios ninguém podia colocar a mão, porque são os seus vícios, as suas vontades. Ou então, como muitos falam, é só o meu hobby, é só aquilo que eu gosto de fazer nas horas vagas. E por vezes o Senhor tem usado isso para mostrar para você, esta é uma área que você precisa mudar. Ou pior, por vezes Satanás tem usado isso para te afastar do Senhor. O cristão, ele não é visto, os frutos do cristão não são vistos apenas na igreja. Meus irmãos, eu posso ser um bom pastor aqui na igreja. Eu posso talvez pregar bem, eu posso dar um bom ensino, ou não. Posso ter uma vida que parece perfeita aos olhos da igreja, mas se ao chegar na minha casa eu for um demônio para minha família, não valeu de nada. Eu sou hipócrita. O meu valor é menos que zero. Eu não deveria estar aqui. Você entende isso? Não adianta você ser um bom cristão aqui, não adianta você ser um bom crente aqui, mas seja esse bom crente na sua casa, seja esse bom crente no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na fidelidade com que você trata os seus amigos, com que você faz negócios. Nós temos a identidade de um cristão, e isso não é qualquer coisa. Nós temos um modelo a seguir que é Cristo, e isso não é qualquer coisa. Pela manhã eu falei algo que eu acho muito importante. Por vezes nós vemos muçulmanos entrando em faculdades e saindo muçulmanos. Nós vemos judeus entrando em faculdades federais e saindo judeus. Mas por vezes nós vemos cristãos entrando em faculdades federais e saindo homossexuais, e saindo ateus, e saindo revoltados contra Deus. O que está acontecendo? Será que então a nossa fé é menor? Será que então a nossa aliança é pequena? Será que então o cristianismo ele é relativizado? Eu posso ser cristão ou eu não posso ser cristão? Eu posso abandonar a minha fé a qualquer momento? Entenda que quando você abandona a sua fé, você está abandonando a sua identidade. Nós somos povo do Senhor. Aquele mar que se abriu para nós. Aquele Deus que combateu aquelas pragas, que combateu aquele rei do Egito, Faraó, é o nosso Deus. Aquele povo que andou durante 40 anos no deserto, esperando comida dia após dia do Senhor, somos nós. Portanto, meus irmãos, nós temos uma raiz, nós pertencemos a um povo, nós temos uma identidade cristã e nós não podemos jogar isso fora. E nós precisamos imprimir isso nos nossos filhos, precisamos imprimir isso nos nossos corações. E por vezes vemos pessoas que estão na igreja e saem da igreja por conta de um irmão não me cumprimentou na saída. Eu não gostei de tal coisa que o pastor falou. Eu não gostei de tal coisa, eu vou sair disso aqui. Isso é um absurdo, você nunca teve essa identidade, então. Como você joga fora a sua identidade? Como você joga fora a tua fé? Nós somos povo do Senhor, herança dele, união com Cristo. Nós somos unidos ao Criador, somos unidos a Cristo. Jesus Cristo pagou o preço pelo próprio sangue para que nós, hoje, fôssemos igreja. Temos sido igreja? Sejamos igreja, nos pequenos atos e nos atos maiores. Sejamos igreja. Terceiro, é crescer no conhecimento de Deus.
Este é um fruto que produz naturalmente, você cresce no conhecimento de Deus. Em Hebreus fala sobre aqueles que, ouvindo da palavra de Deus, continuam no leite. Eles não querem desmamar, são como crianças. Você espera que crianças, por exemplo, na idade da Alice, tomem leite. Leitinho, normal. Mas quando ela tiver 1 ano, você espera que ela já esteja comendo comida. Mas por vezes nós temos crentes de 10, de 20, de 30 anos que ainda está tomando leite. Ainda está no alimento primário. Não está comendo carne. Não está se alimentando bem. O crescer na fé deveria ser algo natural para todo crente. Desenvolver na fé. Ficar na mesma coisa mostra imaturidade espiritual. A quarta é ser fortalecido para a perseverança, longanimidade com alegria. Paulo aqui não pede força para espetáculo, mas ele pede força para aguentar as dificuldades. Ele pede força para permanecer na fé. Meus irmãos, eu não estou falando que vai ser fácil, vai ser difícil mesmo. Vai ter momentos que parece que tudo vai ruir e você vai ter que permanecer de pé. E não vai ser qualquer ventinho que vai te abalar, porque você é cristão. Você é filho do Senhor. Força para suportar gente difícil. Força para suportar dias arrastados, dores repetidas, orações ainda não respondidas. Sim, na igreja você vai ver muita gente chata, insuportável. Mas você também é. Essa é a grande questão. Todos nós somos chatos e insuportáveis em algum momento. E é por isso que a gente tem que ter paciência com os outros chatos e insuportáveis. Porque uma hora vai ser você. E a pessoa vai ter que ter paciência com você. O mundo acha que poder é fazer muito. Mas Paulo diz que o poder de Deus é continuar fiel nas coisas ordinárias. Seja dona de casa, pais, idosos, trabalhadores simples, crentes anônimos que nunca subiram em plataforma alguma, mas carregam um poder que o céu conhece bem. Eles continuam crendo, continuam obedecendo, continuam amando, continuam servindo, mesmo cansados. Isso é a glória de Deus em operação. O Evangelho está no ordinário, está no dia a dia, está na vida debaixo do sol, na vida canseira mesmo. O Evangelho está nisso. Está no acordar cedo e trabalhar. O Evangelho está no aconselhar um amigo, estar junto em casa. Cristo é esse homem perfeitamente digno do Pai. Ele frutificou em toda boa obra, perseverou em obediência até a cruz, e por sua ressurreição comunica ao seu povo o poder de uma nova vida. A perseverança cristã não brota da personalidade do crente, mas ela brota da união com Cristo e fiel. Em terceiro lugar, meus irmãos, ande de modo digno do Senhor, buscando conhecer a vontade do Senhor, buscando produzir frutos para o Senhor. Em terceiro lugar, buscando agradecer a salvação do Senhor. Versículos 12 a 14 dizem assim: dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão dos pecados. Existem dois reinos, de acordo com o texto: o reino das trevas e o reino da luz. E a conversão significa uma mudança radical de reinos. Não tem como você continuar no reino das trevas tendo o conhecimento do reino da luz. Não tem como você ficar no reino das trevas e colocando um pezinho no reino da luz. Não tem como você viver entre dois reinos. E por vezes existem crentes que acham que vivem entre dois reinos, mas não vivem. Não vivem. Porque aquele que está entre os dois reinos está no reino das trevas. Ele já escolheu seu lado. Ele acha que está no reino das luzes, mas não está. Portanto, a vida de um cristão ela precisa ser determinada e determinante. Eu sou crente, então seja. O reverendo Bonerges Ribeiro, ele dizia uma frase que serve para os cristãos, mas a frase era para presbiterianos. Ele dizia assim: ninguém é obrigado a ser presbiteriano, mas uma vez que o é,
o seja. Ninguém é obrigado a ser, mas se você o é, o seja. Da mesma forma, eu poderia dizer, ninguém é obrigado a ser crente, mas uma vez que é, o seja. Não seja crente da boca para fora. Não seja um crente apenas no rótulo. Não apenas no Instagram que você coloca lá, tal cristão. Mas você lê a Bíblia? Não, não leio. Você faz, não faço. Vou na igreja de vez em quando. Quando dá? Quando dá vontade? Quando tenho tempo? Quando eu vejo se sobrou um tempinho na minha agenda. Existe um aspecto cósmico, domínios espirituais desses dois reinos, mas também existe o conceito ético, a vida no pecado e a vida em Cristo. E os dois são verdadeiros de certa maneira. Existe sim o reino das trevas e o reino da luz, e existe sim o reino do pecado e o reino da vontade do Senhor, de viver de modo digno do Evangelho que Cristo nos confiou. A vida cristã só pode ser vivida porque o Pai já nos resgatou e nos trouxe para o reino do Filho. Paulo termina ancorando tudo na graça. Aqui o texto muda do pedido para a base do pedido. Paulo não diz, vivam bem para talvez serem aceitos um dia. Mas ele diz, deem graças ao Pai, porque vocês já foram capacitados, libertos, transportados, redimidos e perdoados. O que Paulo está dizendo aqui, vocês já são crentes. Cristo já pagou o preço por vocês, Ele já te libertou do reino das trevas. Por que você vai viver essa vida que você está tentando viver? Para que você quer voltar no velho homem? Esse aí já morreu. Enterra esse velho homem, vai viver sua vida. Veja os verbos. O Pai capacitou, o Pai libertou, o Pai transportou. No Filho nós temos redenção e nós temos remissão. Isso destrói o orgulho, porque a salvação não começou como obra nossa, mas uma obra de Deus. Isso mata o desespero, porque a segurança não termina em nós. Ou seja, a vida digna dos versos anteriores não é uma escada para sair das trevas. Você não está nas trevas, enxerga uma escada e começa a subir até chegar na luz. Você simplesmente é resgatado, você é transportado das trevas para a luz. E isso vem do Senhor. O pecado pensa que manda em si, mas ele está cativo. Eu compartilhei um vídeo nessa semana no Instagram, que eu achei muito legal, de um pedaço de um filme, que mostrava sobre a visão que as pessoas têm de Satanás e o reino das trevas. E nesse vídeo mostrava então que as pessoas têm uma visão, né, de um Satanás com aquele vermelhinho, né, com chifres, um tridente ali, levando as pessoas para o inferno, dando risada, governando o inferno, sentado num trono de fogo, colocando as pessoas ali para trabalhar forçadamente, aquele calor danado e tudo mais, tal. Essa é a visão do inferno. Só que essa versão é uma versão poética de Dante no inferno, mas não é a versão bíblica do inferno e não é a versão de Satanás bíblica. Mas a versão de Satanás bíblica, Satanás, o diabo, ele não está no inferno sentado num trono como quem governa, mas ele é um dos condenados. Ele está sendo condenado junto com os demais. Satanás não governa nada. Satanás não manda no inferno. O inferno não é a ira de Satanás, mas o inferno é a ira de Deus. Ao ir para o inferno, você não deve temer a Satanás, mas você deve temer ao Senhor. Entende? Mude a perspectiva. Não fique pensando, não, Deus é só o céu, Satanás é o inferno, lá ele é o rei, Deus é rei do céu. Em algum momento tem um embate. Não tem esse embate. O nosso Deus é Senhor sobre o céu, sobre o inferno, sobre a terra, sobre tudo o que existe, porque o nosso Deus é Deus sobre tudo. Não existe nenhum domínio que o nosso Deus não tenha domínio. E como isso aconteceu desse governo dos filhos amados, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Cristo pagou o preço pela libertação, Cristo carregou a culpa, Cristo satisfez a justiça, Cristo abriu um caminho da herança na luz. O que o texto exige, o texto mesmo mostra de onde vem. A graça que perdoa é a graça que transforma o crente.
Há aqui um eco muito precioso da fé reformada. Na Confissão de Westminster revela muito bem quando trata da justificação. Porque Deus perdoa os pecados e aceita os crentes como justos somente por conta de Jesus Cristo, recebido pela fé. Veja o que diz no capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster, da justificação. Os que de Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operada por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Olha o que está dizendo aqui na Confissão de Fé de Westminster. Está dizendo que ao se deparar com o Senhor, Deus não vai olhar para a sua fé e dizer: olha que fé maravilhosa essa do pastor Celso. Olha, boa fé, hein? Sua fé é tão boa que você ganhou o céu. Não vai fazer isso. Mas Ele vai olhar Cristo nele. Vai olhar para nós, mesmo sujos de pecados, agora limpos pelo sangue de Cristo. A justificação não vem para nós pelas nossas obras, mas ao olhar para nós, a ira de Deus encontrará Jesus. E nós seremos justificados, porque Jesus é pelas obras de Cristo, pelo que Jesus fez naquela cruz, e não pelo que nós fizemos. Depois, no capítulo 13 da Confissão de Fé de Westminster, ele vai falar da santificação, e ele fala assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criados nele um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu espírito que neles habita. O domínio do corpo, do pecado, é eles destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. A salvação, ela é obra salvadora e soberana de Deus, realizada em Cristo, pelo qual o pecador é libertado do domínio das trevas e transferido para o reino do Filho do seu amor. Você entende isso? Que tudo é por meio de Cristo, e o coração natural, por vezes, ele minimiza a gravidade do pecado, e achando que nós podemos fazer algo para recuperar este pecado que cometemos, e não podemos. Cristo é o Filho amado, cujo reino, a luz, perdão, herança. Na cruz ele enfrentou as trevas por nós. Na ressurreição ele inaugurou o reino da vida. Nele o pecado não recebe apenas alívio emocional que vemos por aí, mas nele nós temos a redenção real e remissão verdadeira. Por vezes vamos para a igreja para buscar um momento de emoção, de efusão, um momento onde os nossos olhos vão lacrimejar e nós vamos ouvir uma música bonita, uma música que aquece o nosso coração e nós vamos ficar emocionados. Mas a verdadeira conversão, o verdadeiro avivamento vem de uma transformação interior. Somente Cristo pode fazer por meio do arrependimento dos nossos pecados. Portanto, lute contra o pecado como aquele que já mudou de reino, como aquele que entende que o reino das trevas não te pertence mais. Lute contra o pecado, cultivando gratidão, porque a ingratidão, ela enfraquece a memória da graça. Não sejam ingratos. Não sejam ingratos. Por vezes nós vemos crentes vivendo vidas de ingratidão, vivendo vidas como se o Senhor não tivesse feito nada por eles. O Senhor fez muito por você. Comece a identificar o que o Senhor fez por você, o que o Senhor fez na sua vida, e seja grato. Agradeça ao Senhor. Quantas orações você fez nessa semana agradecendo ao Senhor? Quantas orações você fez essa semana dizendo: Senhor, eu não tenho nada a te pedir nesse momento, eu só quero te agradecer.
Eu quero te agradecer porque o meu nariz não está entupido. Eu quero te agradecer porque hoje está calor, mas não está tão calor. Então dá para ficar de terno, sem morrer aqui na igreja. Eu quero te agradecer porque, mesmo aqui na igreja não tendo um ar-condicionado, nós temos os ventiladores. E graças a Deus por isso, porque não fica tão calor. Eu quero te agradecer por conta disso e por conta daquilo, e você pode agradecer vários motivos. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu não estou comendo filé mignon hoje, mas tem frango, mas tem macarrão. E glória ao Senhor por isso, porque nas pequenas e nas grandes coisas o Senhor está lá. O Senhor sempre está lá e nós temos que agradecer. Pregue a si mesmo: eu não pertenço mais às trevas, logo eu não preciso mais obedecer às trevas. Eu não tenho mais que me curvar diante do pecado. E quando a culpa vier, não trate a culpa com distração, mas leve essa culpa ao sangue de Cristo, porque já pagou o preço. A igreja deve ser uma comunidade que vive como o povo da luz e não gente que ainda flerta com o velho homem. Nós somos filhos do Altíssimo. Hoje, meus irmãos, coloque nome diante de Deus de um pecado que está tirando a sua paciência, que está tirando a sua comunhão com Deus. Dê nome aos seus pecados. Por vezes, ao final da noite, nós vamos orar para o Senhor. Quando oramos e dizemos: Senhor, perdoe todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não faça essa oração. Dê nome aos seus pecados. Senhor, me perdoe, porque naquele momento eu olhei para aquela pessoa de maneira equivocada e eu pensei isso e eu pensei aquilo. E mais do que isso, eu também falei o que não devia. Eu também falei o que não era verdade em tal momento para tal pessoa, em tal situação. Senhor, me perdoa por tal pecado que eu cometi. Comece a listar os pecados e você vai perceber que a sua oração vai ficar longa demais. Então no dia seguinte você vai lutar para que a sua oração demore menos do que 3 horas pedindo perdão pelos seus pecados. Para concluir, meus irmãos, ande de modo digno do Senhor, buscando conhecer a vontade do Senhor, buscando produzir frutos para o Senhor e buscando agradecer a salvação do Senhor. Entenda esse movimento: conhecimento do Senhor, prática daquilo que o Senhor nos ensina, perseverança na prática e gratidão pela perseverança. Essa vida do crente, conhecer a vontade de Deus, leva a viver de maneira que agrade ao Senhor. Paulo nos ensina que a igreja precisa de mais do que informações, mais do que um ativismo, mais do que emoções passageiras, mas ela precisa ser cheia do conhecimento e da vontade de Deus. Esse conhecimento produz uma vida digna, frutífera, perseverante. E tudo isso só é possível porque o Pai, em Cristo, já nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ou seja, o Cristo inteiro caminha, dizendo: Deus ilumina a mente, Deus transforma a caminhada, Deus garante que tudo isso é feito pela redenção em Cristo Jesus. Só vive de modo digno de Cristo quem já foi resgatado por Cristo e está sendo cheio da vontade de Cristo. O copo está transbordando e descendo para os demais. Não brinquem de ser cristão. Não faça isso. É melhor que não sejam. Não brinquem de ser cristãos. Sejam cristãos de verdade. A nossa igreja precisa de cristãos. Se você é cristão, continue sendo cristão e lutando contra o pecado. Se você não é cristão e acha que tudo isso é só uma brincadeira, não brinque de ser cristão. Não diga que é cristão. Não tente viver de aparência, de costume, de religiosidade, de tradição. Peçam a Deus uma mente iluminada, busque uma vida que agrade a Deus e, acima de tudo, descanse e ande na graça daquele que já te libertou do império das trevas. Meus irmãos, uma das melhores notícias do Evangelho é saber que nós não somos mais escravos do pecado. Entende isso? Nós não somos mais escravos do pecado. Por vezes alguém diz: mas eu não tenho vício nenhum, eu não sou escravo de nada. Então experimente parar de fazer aquilo que você faz e sabe que desagrada ao Senhor. Experimente parar e você verá que aquilo por vezes tem sido um vício na sua vida, um tormento na sua vida. Confie no Senhor, Ele te livra dos tormentos.
O nosso Deus já tirou as amarras da nossa escravidão e agora nós somos livres em Cristo Jesus. O mesmo Cristo que perdoa é o Cristo que governa. O reino para o qual vocês foram trazidos não é um reino de fachada, mas é um reino real. É um reino de luz, de santidade, de alegria e de perseverança. O Pai capacita, o Filho redime e o Espírito concede sabedoria. Portanto, ande de maneira digna do Senhor, buscando a vontade de Deus com discernimento, produzindo frutos com alegria, vivendo em gratidão por uma salvação que foi obra do Pai no Filho. E deixe o seu orgulho morrer, porque nós fomos transportados para um novo reino. E agora, com um novo corpo, como cidadãos celestiais, nós vivemos pela palavra. Nós vivemos perseverantes na palavra e gratos por tudo aquilo que o Senhor